Propriedades periódicas são propriedades que se repetem período a período na tabela. Tipo assim, no primeiro período, o raio começa maior e termina menor dos elementos. No segundo período, o raio começa maior e termina menor. No quarto período, o raio começa maior e termina menor. Isso está se repetindo. Isso é uma propriedade periódica. O raio atômico é a primeira propriedade periódica e é uma propriedade importante. O que é o raio atômico? O raio atômico vai do núcleo até a última camada que o átomo tem. Isso que é o raio atômico. Muito bem. Na família, o raio aumenta de cima para baixo. Claro, né? Porque na família, quem está no segundo período tem uma camada a mais, quem está na terceira família tem uma camada a mais. Então, à medida que vai de cima para baixo na família, o raio vai aumentando porque vai aumentando as camadas. É importante saber que no período acontece o seguinte, eu dei um exemplo aqui. No quarto período, todos os átomos têm 4 camadas no quarto período. E por que eles têm raio diferente? Por que eles têm tamanho diferente? Por causa do número de prótons que ele tem no núcleo. Quem mantém atraída essas 4 camadas é a carga do núcleo. E quanto mais prótons, mais a carga do núcleo puxa para o centro as camadas. No quarto período, todo mundo tem 4 camadas. Mas o primeiro átomo do quarto período tem 4 camadas e 17 prótons puxando para o meio essas 4 camadas. Muito bem. Ao lado dele, o cara tem um próton a mais. Ele também tem 4 camadas porque está no quarto período. Mas agora ele tem 20 prótons puxando essas 4 camadas para o centro. E o raio vai ficar menor. O cara que está do lado direito dele também tem 4 camadas, só que tem um próton a mais. Ele tem 4 camadas, mas tem 21 prótons puxando essas 4 camadas para o meio. Então, no período, à medida que vai indo para a direita, os caras continuam tendo o mesmo número de camadas, mas vão tendo raio menor, porque a carga do núcleo puxa mais para o centro, porque à medida que vai para a direita, vai aumentando um próton. Então, quando eu falo de família, o raio aumenta de cima para baixo. E quando eu falo de período, o raio aumenta da direita para a esquerda. Se a gente está vendo que ele diminui da esquerda para a direita, é a mesma coisa que dizer que aumenta da direita para a esquerda. O raio aumenta da direita para a esquerda nos períodos e aumenta de cima para baixo nas famílias. Sendo assim, o maior átomo, o átomo que tem raio maior na tabela, está nesse canto aqui, é o frâncio. E o átomo que tem menor raio na tabela está nesse canto aqui, é o hélio. Ah, não é o hidrogênio? Gente, o hidrogênio tem uma camada e um próton puxando a camada para o meio. O hélio também tem uma camada, mas tem 2 prótons puxando essa uma camada para o meio. O hélio é menor. Então, é assim o comportamento dos átomos na tabela. Dentro de uma família, quanto mais para baixo, maior o raio. Dentro de um período, quanto mais para a esquerda, maior o raio. Outra coisa muito importante para quando a gente estiver comparando não só átomos, mas átomos e íons, muito importante para você saber é o seguinte: quando duas espécies, sejam átomos ou íons, quando duas espécies têm o mesmo número de camadas, aquela que tiver mais próton no núcleo apresentará menor raio, assim como aconteceu nos períodos, mesmo entre íons isoeletrônicos,
Quando duas espécies tiverem o mesmo número de camadas, aquela que tiver mais prótons apresentará raio atômico menor. As principais propriedades periódicas são o raio atômico, a energia de ionização, a afinidade eletrônica, a eletropositividade e a eletronegatividade. A energia de ionização e a afinidade eletrônica são energias. A eletropositividade e a eletronegatividade são tendências. Vamos começar falando da energia de ionização. Energia de ionização é a energia necessária para retirar um elétron de um átomo isolado no estado gasoso. Se eu quero mensurar a energia que eu gasto para tirar um elétron, então esse átomo tem que estar isolado, e para ele estar isolado tem que estar no estado gasoso, para eu poder mensurar essa energia de arrancar um elétron. Você sabe que se você fornece energia para o átomo, ele salta para camadas mais externas. A hora que estiver na última camada e eu arrancar esse um elétron, eu vejo quanto que eu gastei de energia para arrancar um elétron. Essa é a energia de ionização. Então, quando um átomo isolado no estado gasoso recebe energia suficiente para arrancar um elétron e fazer o átomo virar cátion, a energia que eu gastei para isso chama energia de ionização. Muito bem. Gasta-se mais energia para retirar um elétron de um átomo pequeno do que de um átomo grande. Para retirar um elétron de um átomo maior, eu gasto pouca energia, menos energia, porque já está longe do núcleo. Agora, quando o elétron está próximo do núcleo, quando o átomo é pequeno, eu gasto mais energia para arrancar um elétron. Gasta-se mais energia para retirar elétrons que estão próximos ao núcleo. Então, átomos menores têm energia de ionização maior do que átomos maiores. Enquanto o potencial de ionização é a energia necessária para arrancar um elétron de um átomo isolado no estado gasoso, quando um átomo recebe um elétron, o átomo fica mais estável. E porque ele fica mais estável, ele libera energia. A energia liberada pelo átomo isolado no estado gasoso, quando recebe um elétron, é chamada de afinidade eletrônica. É lógico que um átomo grande, quando receber um elétron, vai liberar pouca energia, porque o elétron está entrando longe do núcleo. Agora, se o elétron entra próximo do núcleo, o elétron entra mais estável e libera mais energia. Libera-se mais energia quando um elétron entra mais próximo ao núcleo. Um átomo, quando recebe um elétron, vira um ânion e libera uma energia que chama afinidade eletrônica. A energia liberada pelo átomo isolado no estado gasoso que recebe um elétron chama afinidade eletrônica. A energia necessária para arrancar um elétron de um átomo isolado no estado gasoso chama energia de ionização. Quanto menor o átomo, mais eu tenho que gastar energia para arrancar o elétron. Maior a energia de ionização. E também, quanto menor o átomo, maior a energia liberada, maior a afinidade eletrônica quando ele receber um elétron. As outras propriedades periódicas mais importantes que a gente estuda são a eletropositividade e a eletronegatividade. Essas não são energias, são tendências. Alguns átomos têm tendências para perder elétrons. Os metais têm tendência de perder elétron porque tem 1, 2 ou 3 elétrons na última camada.
eles têm tendência de perder para ficar com configuração de gás nobre. Mas quem tem mais tendência de perder elétron? O átomo maior ou o átomo menor? Claro que o átomo maior tem mais tendência para perder elétron. Afinal, esse elétron está mais longe do núcleo. Quanto menor o átomo, mais próximo do núcleo está o elétron da última camada, menor tendências de perder elétron esse átomo terá. Quanto maior, mais eletropositivo. Eletronegatividade já é a tendência para ganhar elétrons. Os ametais têm tendência para ganhar elétrons porque eles têm 5, 6 ou 7 na última camada e querem ficar com 8 que nem gás nobre. Mas entre eles, quem é mais eletronegativo, o menor ou o maior? Claro que vai ter mais tendência de atrair elétron o átomo pequeno do que o átomo grande. O átomo grande vai atrair elétron para a última camada, longe do núcleo. O átomo pequeno vai atrair elétron para a última camada, próximo ao núcleo. O átomo pequeno tem mais tendência de atrair elétron, é mais eletronegativo. O átomo grande tem mais tendência de perder elétron, é mais eletropositivo. Sendo assim, tem um quadradinho desse para cada propriedade periódica importante. O raio, a gente não pode esquecer que o menor átomo da tabela está aqui e o maior átomo da tabela está aqui, então as flechinhas do raio, que indicam sempre os maiores, são assim, de cima para baixo e da direita para a esquerda. Só a eletropositividade que acompanha o raio. Então as flechinhas da eletropositividade serão iguais às flechinhas do raio, porque quanto maior o átomo, mais eletropositivo. As outras propriedades periódicas não acompanham o rádio e são o contrário. Quanto menor, mais eletronegativo. Quanto menor, maior a energia de ionização. Quanto menor, maior a afinidade eletrônica.